Você pode abrir comigo sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E nós vamos fazer a leitura bíblica de versículo 1 até o versículo 10. 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Deixa eu aí? 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Mesmo sentados, eu vou fazer a leitura bíblica na versão século 21. Acompanhe-me na sua. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrestre, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele, pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Os nossos velhos hinários, irmãos, que hoje andam muito esquecidos e que relembramos alguns desses hinos hoje, tem uma divisão só de hinos que falam de céu, que falam do encontro com o Senhor na eternidade. Quando meu tempo de lutas passar, quando meu Deus para si me chamar, grato perante Jesus hei de estar, e glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim, diz um desses hinos. Uma das nossas missionárias, trabalhando na Colômbia, no interior da Colômbia, recebeu a notícia de que o seu pai faleceu. E então tinha muita dificuldade de deslocar por aquele país, e até chegar a uma grande cidade, onde conseguisse pegar um avião para o Rio de Janeiro, e então participar do sepultamento do seu pai. O sistema de comunicação naquele tempo não era como o de hoje, e então a situação ficava pior ainda. E todos começaram a achar que ela não conseguiria vir para o sepultamento do pai. Esperaram o que puderam esperar, não houve mais jeito, foram para o cemitério, iam sepultar o pai, e de repente alguém olha lá no fundo e vê uma pessoa que se parece com a filha. E então diz: olha, não é ela. E vem alguém se aproximando, e faltando uns 10 metros, todos viram que era ela. Foi chegando e havia uma expectativa de qual seria a sua reação diante daquele momento. E faltando aqueles 10 metros para alcançar o grupo,
ela começou a cantar para surpresa. E ela começou a cantar assim: sim, feliz nos corre a vida terreal, temos de deixá-la um dia, para irmos logo ao lar celestial, onde tudo é muito feliz. Hei de ver Jesus ali, sua santa paz fruir, seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. E aquilo que ia ser um encontro muito doloroso, se tornou um encontro consolador, quando ela vem ao encontro daquele sepultamento do seu pai, com um hino de louvor pela certeza do céu. Hei de ver Jesus ali, sua santa paz fruir. Eu gosto muito, irmãos, desses velhos hinos, cujos autores narram a expectativa do encontro com Jesus. Nós cantamos aqui no pupurri de músicas assim: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Eu gosto de uma dessas músicas que o Luiz de Carvalho cantava, e quando eu falo dela, quase ninguém entende. Deve ser de 1900 e Araci de Almeida, né? Mas dizia assim: haverá luz de Deus na jornada dos céus, quando o dia eternal chegar. Um portal se abrirá, Cristo me saudará, quando o dia eternal chegar. Há um outro hino que o coro, um dos coros dessa igreja já cantou, que diz assim: não mais noite, não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também. Louvo a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. E aí a gente tem tanta esperança, hinos que falam tanto ao nosso coração, e nesses momentos difíceis da vida trazem um novo alento para nós. E por que um crente fala isso? Ou quando eu estava lá no país, que eu não posso dizer mais o nome, os meus vizinhos diziam: esses crentes na hora da dor sabem cantar a sua fé. Paulo fala da vida pós-morte em 2 Coríntios 5, e ele usa algumas figuras para deixar para nós grandes verdades dos céus. Quando ele fala da morte, ele fala de esperança. São 4 verdades fundamentais nesse texto que eu acabei de ler para vocês. São verdades para a nossa vida, para trazer segurança e paz ao nosso coração, porque são verdades libertadoras, carregadas de esperança e de consolo. Mas deixa eu fazer uma regressão. Nós vivemos dias de dúvidas e desencantos. Os nossos filhos são enviados para a escola, onde os professores estão nos ensinando a eles, a necessidade de questionar, de rejeitar absolutos e deles reinventarem as suas próprias verdades. E aí nós encontramos os nossos filhos e nós mesmos num mundo de pluralismo, que admite que cada um tem a sua própria verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Nós encontramos os nossos filhos e nós mesmos no mundo de relativismo, que afirma que a verdade não é o que é, mas depende do seu ponto de vista. Mesmo então que as nossas ideias sejam opostas, cada um tem a sua verdade, porque tudo é relativo. Encontramos-nos num mundo em que há o subjetivismo,
que afirma que a verdade está dentro de você, portanto, a verdade é aquilo que você pensa que é. Você pensou que aquilo é a verdade, então aquela é a sua verdade. Isso leva a nossa sociedade moderna a viver sempre pautada por incertezas. Hoje não há certeza de nada, irmãos. Ninguém sabe de nada, porque não há nada que se possa saber e cada um experimenta a sua própria angústia nesse contexto de incertezas e questionamentos. E ainda outra coisa para nós pensarmos sobre como estamos vivendo hoje. Se você tem algum conceito que é claro para a sua vida, ou uma pressuposição forte, você é tido hoje como uma pessoa radical e preconceituosa. E uma vez, uma menina estava falando daquilo que ela cria, e a outra disse para ela: você é uma menina cheia de preconceitos. Ela disse: não, eu não sou de preconceitos, eu tenho apenas alguns conceitos que estão muito claros no meu coração. E a coisa, diante desse quadro que eu falei rapidamente, a coisa mais abençoadora e consoladora da vida, preste atenção no que eu estou dizendo, a coisa mais abençoadora e consoladora da vida é termos os nossos pés firmados em verdades divinas, verdades trazidas por Deus na sua palavra. No final, então, da sua vida, o apóstolo Paulo afirma assim: pois eu sei em quem tenho crido. Palavras do apóstolo Paulo, ele tinha certezas. Eu bem sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Mas nesse texto que eu li para os irmãos no início, eu queria deixar algumas verdades que são ditas, e eu gostaria muito e oro para que elas fiquem guardadas na mente dos irmãos. Sistematicamente esse texto vai descrevendo essas verdades que vão fazer uma diferença profunda para as nossas vidas. A primeira verdade que ele fala nesse texto é: temos uma casa eterna nos céus. Olhe para a sua Bíblia aí de novo, por favor. Olha como é que ele começa aí. Eu não sei qual é a sua versão, mas a sua versão começa com sabemos. Sabemos que se a nossa casa terrestre, destes tabernáculos, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esta é a primeira verdade que Paulo nos fala. Ele não fala em termos de dubiedade, ambiguidade. Ele não apresenta nenhuma dúvida e nem hesitação. Antes ele diz assim: sabemos. E eu gosto disso, sabe por quê? Porque ele podia dizer assim: eu sei e vou ensinar para vocês. O que eu vou dizer para vocês, eu sei, vocês não sabem, e eu quero que vocês saibam. Mas ele percebe que se você é crente em Jesus Cristo, você tem essa certeza em comum. Todos nós sabemos, e sabemos o quê? Que se essa tenda aqui, se ela for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. E para exemplificar isso, Paulo usa duas figuras de moradias. Ele fala de casa terrestre, de tenda, e fala também de tabernáculo
referindo-se ao nosso corpo atual. E ele está dizendo que o nosso corpo, essa casa terrestre nossa, ela é precária, ela é temporária e ela é transitória. Ela se enfraquece, ela adoece, ela morre. Essa casa aqui, como a sua aí, seu corpo, é passível de enfermidades e é transitório. E esta é a realidade do nosso corpo, frágil, vulnerável, com prazo de validade limitado. E aí a gente vai a Moisés, e quando chega lá em Moisés, no Salmo 90, ele chega ao versículo 10, e numa versão mais moderna, eu vou ler o que diz o versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Salmo 90, versículo 10. Temos a compreensão clara da vulnerabilidade e fragilidade do nosso corpo. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Ao mesmo tempo, temos a convicção e a alegria de saber que existe uma casa celestial, permanente e eterna. O nosso corpo sofre impacto dos anos, enfrenta enfermidades, mas o corpo da ressurreição, será glorioso. Paulo usa a figura muito conhecida pelos judeus naqueles dias, e a Bíblia nos informa que o ofício de Paulo era construtor de tendas, ele era um construtor de tendas. E as tendas naquela época eram feitas de madeira para a sua sustentação e de couro de animais para a sua cobertura. Então as pessoas, quando elas se mudavam, elas podiam carregar a sua casa com elas. Tratava-se de uma habitação provisória, temporária, mas o texto faz um contraste daquelas tendas com a casa celestial, que é de natureza perene e permanente. E aí o texto está nos dizendo o seguinte: a morte muda a nossa condição como crentes. Tira-nos do provisório para o permanente. O nosso corpo atual é corruptível, mortal, decadente. Mas o corpo da ressurreição será incorruptível, imortal e glorioso. Aí leio 1 Coríntios 15, 53, 54, que diz assim: pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer, precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte será destruída, a vitória está completa. 1 Coríntios 15, 53, 54. William Barclay, um grande comentarista do Novo Testamento, ele afirma que, embora a Bíblia se refira ao nosso corpo como frágil, a nossa condição atual como decadente, ela não compartilha com a ideia da filosofia grega de que a matéria é má, de que o nosso corpo é a prisão da alma. Nada disso. Irmãos, tá? O que a Bíblia fala é que nós vamos partir de um corpo frágil para um corpo glorioso, de uma tenda provisória para um corpo glorioso, do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível. Hernandes Dias Lopes, o pastor, ele afirma: isso não é um desejo especulativo não, mas uma certeza inequívoca,
pois se trata de algo que nós cristãos sabemos. Por isso Paulo diz, e sabemos, que essa tenda aqui se desmoronar, nós temos um corpo glorioso no céu. Paulo expõe isso de forma mais plena em 1 Coríntios 15 e também em 1 Tessalonicenses 4. Se quiser, vá lá e depois confira. Preste atenção, nós não cremos que a morte determine o fim da existência humana. Não cremos que a alma fica vagando em busca de luz. Não cremos que a alma se reencarna posteriormente em outro corpo. Não cremos que ela vá para um purgatório expiar os seus pecados. Não cremos que ela fica dormindo num túmulo junto com o corpo em decomposição. Nem cremos que ela será aniquilada, a alma será aniquilada. Cremos que na ressurreição, corpo e alma são reunidos novamente. O corpo agora é glorificado para se tornar apropriado para uma vida na eternidade. Quando morremos, há uma mudança de endereço e o corpo ressurreto deixa de ser uma tenda frágil e torna-se um edifício permanente. É isso que o apóstolo Paulo. E aí, Paulo diz assim, é por isso que nós vivemos essa expectativa santa e celestial. E Paulo ainda acrescenta dizendo o seguinte, ele fala de um gemido, de um anseio profundo de quem conhece Jesus, de que isso aconteça. E no capítulo 5, no versículo 2, olhe para a sua Bíblia, olha o que ele disse, é por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E ele está falando, há algo superior, há um desejo mais profundo do coração do crente, que a nossa natureza geme ansiando por essa libertação, é a certeza de que o melhor está por vir, se você é de Jesus. Irmãos, eu me lembro que 1900 e lá vai fumaça, lá pelos anos 90, Ayrton Senna era aquele grande herói do Brasil e ele todos os domingos dava alegria que a semana toda nós não tínhamos. E aí o sujeito virou um mito, o cara era bom né? E virou um mito, ele é o brasileiro que deu certo, poucos brasileiros davam certo, não é isso? Vamos ser honestos, né? E eu me lembro de um GP dele na Hungria, e dizem que o circuito de Fórmula 1 da Hungria é muito difícil de ultrapassar, dificílimo, meus irmãos. E era uma semana chuvosa, e houve um problema com o carro do Ayrton Senna, e ele teve que sair lá atrás. E como era difícil ultrapassar naquele circuito, todo mundo achava que ele não ia fazer uma boa prova. Porque havia poucos lugares onde o corredor podia fazer ultrapassagem. Então ele começou lá atrás, com chuva, e vocês sabem que ele era bom na chuva, e ele veio, curiosamente, contra todas as expectativas, ultrapassando, e no meio da chuva ganhou o GP da Hungria. E a imprensa veio para ele e disse assim, essa foi a melhor corrida da sua vida? E ele respondeu uma coisa que eu nunca esqueci, ele disse, não, a melhor corrida da minha vida e eu ainda a vou fazer. O melhor estava lá na frente para ele. Essa é a mentalidade de um crente quando olha para o futuro. Ele sabe que nas promessas de Deus, o melhor está lá na frente. Deus tem preparado para os seus filhos uma casa celestial. Essa é a primeira verdade.
nós não vivemos em insegurança. Aí morre seu pai e você pode cantar: sim, feliz nos corre a vida terreal, temos que deixá-la um dia para irmos para o nosso lar celestial, onde tudo é muito feliz. Está entendendo? Essa é a primeira grande verdade. Vá a um funeral de um crente, vá ao funeral de um incrédulo e note essa diferença. A certeza e confiança, não porque somos bons, não porque somos os melhores, mas porque temos Jesus e Ele nos dá essa segurança. Em segundo lugar, esse texto nos diz que, além da certeza de termos uma casa celestial, nós temos um selo de garantia eterna. Olhe para a sua Bíblia aí, 2 Coríntios 5:4. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Na versão mais antiga diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Para que essa gloriosa promessa de uma casa no céu se cumpra, Deus nos concedeu o penhor do Espírito quando cremos em Cristo. E essa é a segunda verdade essencial para a nossa vida. Ao nos dar o Espírito Santo, Deus coloca em nós uma marca espiritual, um sinal sagrado, que é o seu selo, e de quebra nos dá o seu penhor em garantia da vida eterna. E é esse penhor, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós crentes em Cristo, Ele nos dá a garantia de que isso é verdade. Antigamente era muito comum uma pessoa que estava com dificuldade financeira ir a uma agência bancária, ir à Caixa, por exemplo, e pedir um dinheiro emprestado. E como garantia de que pagaria o dinheiro que pegou emprestado, deixava joias da família, assegurando que o pagamento estava assegurado. Era o penhor. Até hoje, você pode fazer isso. Vá lá à Caixa e você vai penhorar bens seus e receber um dinheiro. Se você não pagar, você perde os bens. Penhor é a garantia do pagamento. Irmãos, demonstrando aqui nesse texto, quem nos garante o céu é o Espírito Santo na nossa vida. Você tem certeza que o Espírito Santo está na sua vida? Quando cremos em Jesus, a primeira coisa que acontece na nossa conversão é que o Espírito Santo entra no nosso coração. É Deus em espírito na nossa vida. Ele é o avalista da vida eterna. Se dependesse de nós, nós não conseguiríamos caminhar até o fim. E nós não teríamos certeza de coisa alguma, mas o Espírito nos foi dado como garantia até o resgate da sua propriedade, que somos nós, em louvor da sua glória. Nós já temos o depósito que garante o pagamento na sua totalidade quando chegar o dia do acerto de contas. Então nós podemos afirmar que estamos firmes até o fim por causa do Espírito Santo em nós. Eu mesmo não me garanto, mas o Espírito de Deus me dá essa garantia. O penhor é a garantia de que nós não caminhamos para um fim tenebroso, mas para um fim repleto de glória. Somente a presença do Espírito em nós pode nos dar segurança de que nós enfrentaremos a morte com convicção. Eu olho para algumas situações de despedida e às vezes chego num sepultamento e peço muito a graça de Deus, que Deus coloque no meu coração
as grandes verdades da palavra de Deus e peço que o Espírito Santo fale, porque nessas horas, palavra alguma traz conforto, mas se o Espírito Santo nos usar, você é capaz de sair de um sepultamento consolado. Você já teve uma experiência assim? Que penhor tremendo Deus nos tem dado. Perguntaram ao Dr. Russell Shedd, é possível perder a salvação? E ele respondeu, bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então é impossível. Agora, se foi outro que te salvou, então é possível perder a salvação, sim. No horizonte do cristão não há nuvens, trevas e incerteza, mas a convicção dada pelo Espírito da glória do porvir, e foi citado pelo pastor Tiago aqui no culto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito. É a presença do Espírito que nos dá a garantia e que nos dá conforto e que nos dá essa grande esperança do céu. Irmãos, e aí, irmãos, nós vamos para a terceira grande verdade. Há uma esperança concreta. Em terceiro lugar, olhe para mim, para o versículo 6 a 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. E aqui o que ele está dizendo é o seguinte: terceira garantia é que nós temos uma esperança concreta, e a esperança é que um dia viveremos na presença do Senhor. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. Por isso que eu gosto de 2 Tessalonicenses, ele diz assim: meus irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já partiram, para que não sejais como aqueles que não têm qualquer esperança. Porque nós que cremos que Jesus ressuscitou, cremos que aqueles que dormem nele ressurgirão. E ele vai falando desse encontro com o Senhor, e ele vai terminando e dizendo assim, a perícope termina dizendo assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a terceira verdade essencial. A Bíblia nos ensina que por causa das promessas de Deus, nós temos plena confiança disso. Não é uma esperança claudicante, insegura, titubeante, mas uma certeza firme. A segurança da vida eterna trazem dois efeitos na nossa vida. Primeiro, bom ânimo. Segunda, traz confiança plena. Então, irmãos, nós temos isso. A vida é cheia de doenças, a vida é cheia de dores, insegurança. Muitas vezes nos sentimos desencorajados, desanimados, abatidos. E as convicções espirituais repletas de esperança nos fazem transcender e olhar para a vida com uma amplitude muito maior. E quando olhamos assim, isso traz ânimo. Certa vez eu ouvi um pastor afirmando que quando nós nos sentirmos desanimados, bastaria nós lermos em voz alta o texto do Salmo 27, 13 e 14. E ele diz: está desanimado? Leia Salmo 27, 13 e 14. Leiam comigo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Esse é o remédio que Ele deu quando nós estivermos desanimados,
Espera pelo Senhor, porque essa é uma promessa maravilhosa. E ele disse também, relembre o Salmo 23, relembre o Salmo 46, relembre outros textos bíblicos repletos de entusiasmo, de ânimo, porque quando a gente se lembra desses textos, a nossa autoestima se levanta. Irmãos, quando Jesus viu os seus discípulos abatidos, ele olhou para eles e lhes falou assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus, no final do seu ministério aqui, viu os seus discípulos desanimados, quando viu os discípulos profundamente abatidos, Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí essas palavras, irmãos, de Jesus, trazem encorajamento aos nossos corações. Primeira coisa, quando nós estamos abatidos e nos lembramos das promessas de Jesus, temos encorajamento, mas em segundo lugar, confiança plena. E o apóstolo Paulo diz assim, em 1 Pedro 1,3, olha o que ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Não é uma esperancinha, não. É uma esperança viva. Ele mudou nossa vida, transformou a nossa vida para que vivêssemos em esperança. Não é uma esperança morta, destruída, sem sentido, mas uma esperança fundamentada em promessas fiéis. Não é aquela esperança dos políticos que criam falsas expectativas, não são as esperanças que vêm de um sistema judiciário corrupto e pervertido. A esperança em Cristo é viva, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10:11. Eu gosto dessa expressão, não será jamais confundido. Então nós somos confiantes quanto ao futuro e corajosos quanto ao presente, e por isso para nós a morte jamais será uma tragédia. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo. E é interessante ele dizer isso, porque nós desejamos receber o corpo celestial para que a vida faça com que o mortal desapareça e vivamos em glória. Quarto e último lugar. Em primeiro lugar, temos um lar celestial, temos uma casa celestial. Em segundo lugar, temos uma garantia dada pelo Espírito Santo, e ele nos garante que essas promessas de Deus são vivas. Ele também nos garante que morreremos e estaremos com o Senhor. E em quarto lugar, ele diz: e todos nós passaremos por um tribunal justo. O último versículo: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo corpo. Todos nós compareceremos perante o julgamento de Deus. O caminho da glória, também o caminho do juízo. Cada pessoa ouvirá o veredito de Deus do juízo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz 5 comentários sobre o tribunal de Cristo. Olha o que ele diz: o
O tribunal de Cristo será justo, ninguém poderá escapar dele. O tribunal de Cristo será imparcial, o seu julgamento não receberá nenhuma influência de quem quer que seja, nem de fora. Terceiro, o tribunal de Cristo será meticuloso, o que semearmos, isso colheremos. Quarto, o tribunal de Cristo será revelador, julgará tanto as nossas ações quanto nossas intenções. Quinta, o tribunal de Cristo terá uma sentença. Ali os infiéis serão condenados eternamente e os justificados receberão as recompensas das promessas da graça. Ah, pastor, nós vamos passar por tribunal, nós crentes, todos vão passar. Mas há uma coisa que eu queria lembrar para vocês, Romanos 8:1. O que diz Romanos 8:1? Vamos ler todos juntos? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vamos para o tribunal de Cristo para recebermos o nosso galardão. Eu acho que alguns vão ser galardoados de uma maneira extraordinária e outros vão ser galardoados passando quase que recebendo lá, mas a Bíblia diz que não vai haver tristeza no céu. Todos vamos ficar contentes com o nosso justo juiz. Irmãos, a partir desse texto, nós refletimos sobre 4 verdades fundamentais. Temos uma casa eterna nos céus, casa feita por mãos eternas no céu. Nosso corpo se definha, nós vamos ganhar um corpo glorificado. Temos um selo de garantia eterna. Deus deu o selo do Espírito para o nosso coração, para Ele mostrar que essa é a grande verdade de Deus. Essa é a consolação de Deus para nós. Que Deus tem bênçãos maiores, bênçãos melhores lá na frente para nós. Temos uma esperança concreta. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E sabendo disso, isso traz bom ânimo e confiança plena. Temos um tribunal justo, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Eu terminando aqui, nós vamos para casa. Nós vamos para casa falando, Senhor, isso é bom, mas eu queria saber de coisas mais. Eu quero voltar e dizer para você, a Bíblia diz, um texto que eu já falei aqui, aquilo que o olho não viu. Nós já vimos tantas coisas maravilhosas nessa vida. Talvez você tenha feito viagens e conhecido lugares deslumbrantes, maravilhosos mesmos. Daqueles que dá vontade, você está vendo coisas maravilhosas e você diz assim, ah, se meus pais estivessem aqui, ah, se eu pudesse trazer. Já teve situação assim? Que você estava vivendo coisas maravilhosas, os seus olhos vendo coisas indizíveis. Você tentando descrever, você empobrece o que você está vendo. A Bíblia diz que Deus preparou para os que o amam coisas que nós nunca vimos e são superiormente melhores. A Bíblia diz, segundo o apóstolo Paulo, que Deus preparou para aqueles que o amam coisas que nós nunca ouvimos aqui. E nós já ouvimos tantas coisas maravilhosas. Se você gosta de música clássica, algumas daquelas sinfonias fazem tão bem ao nosso coração. Ouvir aquilo
e se unir, você estiver num lugar legal, ouvindo aquelas músicas, mas quantas outras músicas encheram o nosso coração de alegria, de êxtase. Lá no céu, Jesus, e temos a promessa de coisas que nós nunca ouvimos, e nós simplesmente vamos ficar maravilhados, porque são sonhos que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que não conseguiu ser penetrado pelo nosso coração, nós não conseguimos alcançar porque era extraordinário. E aí, quando eu penso no céu, eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Essa história de no céu ficar vendo anjo, para mim, irmãos, não me ajuda em nada. Andar em rua de ouro não me ajuda em nada. Sabe, não ligo para ouro, não estou afim de ficar muito com anjo, tá? Mas quando ele diz que aquilo que a mente humana não alcançou, e os cientistas dizem que nós exploramos sequer 10% da nossa mente, eu acho que lá no céu, Deus vai nos ajudar a que a nossa mente possa alcançar e conseguir entender aquilo que nós nunca entenderemos aqui. E eu, na minha maneira de viajar nisso, nós vamos conhecer a grande criação de Deus. Esse universo é imenso e completamente desconhecido por nós. Estamos engatinhando e eu creio que nós vamos em aventuras extraordinárias conhecer tudo que Deus fez, porque Ele nos ama. E o céu vai ser uma coisa extraordinária, aventura maravilhosa, porque aquilo que não penetrou no seu coração, penetrará. E você entendendo vai dar glória a Deus, e você vai conhecer que Deus é muito maior, da maior grandeza que você jamais imaginou que Deus fosse. Porque foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse negócio de ficar vendo anjinho, irmãos, está comigo não, tá? Aquela coisa de ficar lá cantando anjinho, vamos cantar músicas maravilhosas lá e vamos ouvir músicas, mas isso não me fascina. O que me fascina é essa frase: aquilo que não penetrou no coração humano, aquilo que nós não conseguimos alcançar, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Você já confessa Jesus como seu Salvador? Você confessa Ele como Senhor? O Espírito Santo está no seu coração? Se o Espírito Santo estiver no seu coração, Ele vai dizer que essa é a grande verdade das bênçãos que Deus tem para a sua vida, e o que está para vir ainda é muito melhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos. Pai bendito, nós te louvamos por essa tua palavra santa, e nós te damos graças pela vida do apóstolo Paulo, que com a tua imensa misericórdia nos ajuda a entendermos as coisas que muitas vezes estão ocultas ao nosso olhar, ao nosso ouvir e ao nosso entendimento. Mas essa doce esperança de que um dia estaremos face a face com o Senhor, face a face com o nosso Salvador, e então nós iremos cantar e louvar e agradecer e bendizer e expressar de uma maneira mais perfeita o nosso amor, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso êxtase espiritual pela tua presença e pela ação do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, isso é bênção sobre bênção. E obrigado porque o Espírito Santo diz ao nosso coração que assim o será. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor,
para a tua própria glória, Deus Pai. E nós estaremos lá nesse hino triunfal, cantando que Ele é o Senhor das nossas vidas. Obrigado. Aleluia. Em nome de Jesus oramos. Amém.